Galera, tô aqui com meu amigo, meu parceiro Denis. Sejam bem-vindos ao nosso vídeo. A gente vai falar um pouquinho aí sobre o concurso da Secretaria de Educação do Rio Grande do Norte, 2024-2025, né? Porque vai começar agora, mas saiu o edital agora, mas as provas aí estão previstas para janeiro de 2025. Então a gente pode dizer que é um concurso 2024-2025. Então a gente tem novidades aqui, um salve para a galera do Instagram, né, que já vai ver o vídeo na íntegra, né? Então sejam bem-vindos a esse vídeo. Quer falar alguma coisa, Denis? Por enquanto não. Vamos lá começar. Então vamos guardar para análise, né? Então quem somos nós? Meu nome é Diego Salles, né? Para quem já conhece, sou professor de matemática, formado pela UFRN em 2019. Fui laureado em matemática, né? Posso dizer isso, tenho orgulho de falar isso, né? Pela universidade. Tá aí a minha careca, né? Então, muitos alunos aí já conhecem essa careca e agora a gente tá numa nova empreitada, né? Que a gente vai falar um pouquinho nesse vídeo para vocês. Meu nome é Denis Costa, né? Eu sou professor efetivo do estado do Ceará. Também sou formado em matemática pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né? Durante o tempo ali na universidade, eu já comecei a fazer concurso. Então, em 2018, quando eu estava lá na universidade ainda, foi quando eu fui aprovado nesse concurso que hoje eu exerço aqui, né? Então, ao longo do tempo a gente vai falando um pouco mais da nossa história e no material também que a gente vai aqui apresentar para vocês, a gente vai ter nossa biografia lá bem detalhada para vocês saberem mais um pouco da nossa trajetória educacional, né? E a gente tem muito para contribuir, né? Essa nossa ideia nesse novo material, né? Nesse novo projeto. Então, 2D concursos, né? Então, nossa ideia, né, é criar uma comunidade. A gente sente essa ausência de uma comunidade, principalmente aí para o pessoal da matemática, né, que muitas vezes fica perdido na hora de fazer os concursos. E a gente espera, né, que todo mundo que vem aí com a gente consiga ter uma aprovação, né, e em breve também ser concursado, né? Isso é muito bom de falar isso, muito tranquilo, né? A gente fala isso com o coração leve, que é muito bom ser concursado, né? Denis, alguma coisa sobre o projeto? Já quer explicar algo? Bom, nosso projeto ele é inovador na área, né? Não existe nenhum material parecido com o que a gente está propondo para a área de educacional, né? Principalmente para a matemática. Então, é um material bem específico, voltado mesmo para a galera de matemática, com as questões selecionadas dedo a dedo, né? A gente selecionou cada uma das questões da banca FGV. A gente vai falar um pouquinho mais também sobre a banca ao longo do vídeo, né? Então, de início é isso. Nosso material é único na área. Muito massa, né? A gente poder dar essa contribuição, né? Então, um pouquinho aí do estudo por questões, né? Nosso material ele é embasado aí no estudo por questões, que talvez seja a principal ferramenta na hora de você estudar para um concurso, né? Então, tem aí a gente colocou um print, né? Você vê uma diferença entre a quantidade de questões que eu resolvi e a quantidade de Denis. Então, não tem um padrão, né? Mas os dois estudaram por questões, flashcards, né? E é essa metodologia que a gente vem trazendo para vocês, né? Todo mundo sabe que a teoria ela é importante, né? Você fazer um embasamento teórico, mas a questão, né, é o que você vai encarar ali no dia da prova. Então, eu já tenho aí mais de 130 mil questões só no Anki, né? Que é a ferramenta que a gente usa bastante. E Denis aí tem 30 mil, mas assim, a gente não falou naquela hora, né? Mas, tipo assim, ambos já foram aprovados em concursos da área fiscal, né? Que é uma área um pouco mais difícil. A gente está fazendo para a educação, já foi aprovado em concurso da educação, mas aí a gente tem, né, essa questão da área fiscal. Então, o Denis passou recentemente aí para auditor de Mossoró, eu passei para a Receita Federal, né? Então, as questões elas foram um ponto-chave aí, né? Então, 130 mil questões, mais 130 mil questões. Então, a gente pode falar que as questões são importantes, né? Já é uma experiência considerável. Denis fez menos questões e foi aprovado, né? Porque é um cara diferenciado, né? Mas quanto mais você fizer aí, melhor, né? Exatamente. Então, o estudo por questões, né, não é exclusivamente, mas é focado. Claro que se você não sabe um conceito, um conteúdo ali, você vai ter que estudar o conteúdo, mas o foco é nas questões, e principalmente nas questões da banca, né? A FGV era uma banca diferente de todas as outras.
Então, é importante conhecer a característica da banca. Como é que você conhece a característica da banca? A partir das questões, né? E o Diego falou, ele fez 4 vezes mais questões que eu, né? 130 mil questões, e já foi aprovado aí em dezenas de concursos, inclusive alguns concursos para professor em primeiro lugar, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também daqui a pouco. Mas essa questão das questões, né, esse ponto das questões, é muito importante, a gente enfatiza isso, porque é o que vai fazer você ser aprovado, né? O que vai fazer você ser aprovado é a quantidade de questões que você vai acertar. Então, se você resolve as questões com qualidade, se você consegue selecionar bem as questões, né? Então você vai ter tudo isso pronto, basicamente. Você vai ter as melhores questões selecionadas para você, né? Eu saliento aqui, né, mais do que as questões, é a presença ali, né? Você está presente nos seus dias de estudo. Então, são 130 mil questões, mas se você olhar aqui no material, né, tem os dias estudados. Então, 1.223 dias. Então, é muita coisa, né? Dias que você esteve presente, né? De 1.656 dias. Então, esse dado ele é importante, né? Isso. Mais alguma coisa que quer falar, Denis? A gente pode avançar. Pode avançar. Pronto. E aí a gente colocou nesse material um edital verticalizado, né? Que o que a gente quer fazer aqui com vocês é diminuir a preocupação de vocês com o planejamento, né? O planejamento ele demanda muito tempo. Então a gente está usando nossa experiência para diminuir esse tempo de planejamento que vocês vão ter. E aí a gente já está entregando um material mastigado, né? Para você fazer um comentário ali por tópico, por exemplo. Lei, Diretrizes e Bases da Educação, né? A LDB. Você já viu, né? Você já viu na faculdade, você já viu numa pós-graduação, você já viu em algum canto? Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, você já viu? Se não, tem que ver, né? Então, é essa organização que a gente está fornecendo para vocês, né? Mas o estudo em si, né? Quem faz é aquele cara ali que está querendo ser aprovado, né? Só uma observação para a galera aqui do Instagram, a gente tá com o material aberto aqui no computador, tá? Vocês vão ter esse vídeo depois disponibilizado. Então, o que a gente está comentando aqui é sobre o material. Beleza. Mais alguma coisa com relação ao edital verticalizado? Isso aí é que a gente colocou no material só a parte de legislação educacional. Mas a gente já preparou isso aqui tudo para vocês, tanto da parte específica como língua portuguesa, enfim, né? Tudo que tem lá no edital. Aí o percentual de cobrança, né, das disciplinas aí. Então, o peso das disciplinas, a gente vê que português é a disciplina mais importante, levando em consideração que só ela equivale aí a 30% da pontuação, né? E português da FGV, eu que já fiz alguns concursos da FGV, Diego também, que inclusive é aprovado na Receita Federal pela FGV, né, sabe o quanto é diferente das outras bancas, né? Então, português da FGV, eu arrisco dizer que é a banca que pega mais pesado, né? Eu vou ser bem sincero, português da FGV é o capeta, meu amigo. Não é fácil, é chato, você vai chorar, já cheguei a chorar, bater na mesa, porque é muito chato, né? Quem começar a estudar aí o português da FGV, e vem com um peso muito grande nessa prova. Então, se você quer ser aprovado, meu amigo, acho que talvez seja a disciplina mais importante, levando em consideração aí que todo mundo já trabalha com a parte específica, né? Então, a parte específica, né, tem quase 40% e a parte de língua portuguesa tem 30%, né? 31% ali se você arredondar. Então, talvez seja a matéria mais importante desse concurso, vai ser um diferencial, né? Exatamente. E, detalhe, a gente, no nosso material, né, nós selecionamos mais de 600 questões de português da FGV, questões para professores, né, então, questões voltadas para a educação, nos 10 anos aí, de todos os concursos para professor que a FGV fez nos últimos 10 anos, e fizemos um levantamento estatístico do percentual de cobrança por assunto. Então, tem assunto que a FGV nunca cobrou. Aí você vai lá no material, né, no material que você comprou, você vai estudar esse assunto em vão. Então, esse material que a gente está propondo aqui é importante por isso, porque você vai focar naquilo que é necessário. Então, tem um conteúdo que, se a gente levar em consideração que a interpretação do texto, as 3 partes do conteúdo de interpretação de texto, cobre 40% do edital. Na verdade, 40% da cobrança das questões da FGV, né? Então, é importante que você tenha esses dados em mãos para você ser
efetivo no que você vai estudar, né? Estudar a coisa certa no momento certo. Aqui eu acho que vale a pena fazer um comentário que é cuidado, né? A gente vai falar isso para os nossos mentorandos aí, para os nossos alunos, mas cuidado nas escolhas que você faz, né? Primeira coisa, né? Quem já vem estudando no pré-edital tem vantagem, né? O cara que já estava motivado ali, já estava estudando. E uma outra coisa que vale salientar que cara, tu vai estudar principalmente o que não gosta, né? Então, esse é o momento de você estudar o que não gosta, né? Se você já gosta, por exemplo, da parte de álgebra, você já é um cara que se safa em álgebra, de produtos notáveis a polinômios e números complexos, você vai dar uma segurada na parte de álgebra agora, vai deixar em modo revisão e vai estudar mais a parte que você tem dificuldade. Por exemplo, tem dificuldade em aritmética, tem dificuldade em análise combinatória e probabilidade. Então, esse é o momento, né, de você pegar essa sua deficiência. Às vezes o cara é muito bom na parte exata, né? Mas veja que tem a educação matemática dentro do conteúdo da parte específica, né? Então você vai ter que pegar também essa parte da educação matemática se você quer estar brigando ali, né? Aqui a gente está falando, né? Nossas instruções são principalmente para quem quer passar nas cabeças, né? Às vezes o cara vai fazer ali o básico e vai passar, né? Mas vai demorar a ser chamado, né? Então a gente quer dar essa tranquilidade para vocês. E essa tranquilidade vem com o estudo profissional, tá? Então o que a gente fala seja profissional, meu irmão, né? Não seja um amador. Exatamente. Então, só falando um pouco mais sobre as outras disciplinas, a segunda disciplina de maior peso é Fundamentos da Educação, né? A gente não está levando em consideração a P2, que é a específica, porque são 25 questões e são 5 disciplinas. Então, teria uma média de 5 questões por disciplina, né? Aritmética, geometria, análise combinatória e educação matemática. É por áreas ali, né? Exatamente. Então, o edital, ele não separa a prova 2, né? A área específica. Ele só diz que vai ter 25 questões ali, né? Então, fundamentos da educação, que também tem a legislação ali dentro, né? BNCC. Então, essa disciplina, ela é muito importante também, tá? Ela garante aí 15% dos pontos na prova. Então, é metade de português ali, mas é uma disciplina bastante importante. E na hora que eu estava ali analisando as questões, né, eu percebi que a banca, ela cobra muito certo tipo de conteúdo, né? Então, ela foca em poucos conteúdos dessa disciplina. É importante também que você saiba isso, é importante quais conteúdos, que você saiba quais conteúdos são cobrados, né? Porque é uma disciplina imensa, assim. Se você for estudar tudo, Ave Maria, não tem nem tempo para isso, né? Então você tem que focar naquilo que realmente é cobrado. Beleza. E aí a gente segue aí, né? O cursinho que eu sempre indico é o Estratégia, é o curso que eu estudo, né? Tem outros cursinhos aí que oferecem material top, né? Orientação top. Mas eu, particularmente, sou um cara bem pragmático, assim. Se time que tá ganhando, não se mexe. Então, eu estudo pelo Estratégia, para mim é o melhor que tem no mercado, eu não estou ganhando nada aqui para fazer essa propaganda. E aí a gente deu uma olhada lá na quantidade de aulas, né? Então, aulas por questões, né? Então, se você pegar o total para a área de matemática, são 100 aulas. É aula pra caramba, meu amigo. Só que se você for ver, a parte de raciocínio lógico e matemática são 31 aulas, né? Então, aí você tem que ponderar o peso, né? 5 questões para 31 aulas, né? Tem lá no edital a parte de legislação educacional. Essa parte, o Estratégia colocou aqui junto de fundamentos da educação, né? Foi até uma coisa que eu estranhei, não veio como uma disciplina à parte. Ela veio aí, acho que legislação educacional e fundamentos, né? Cada um com 5 questões, digamos assim. O edital, na tabela, ele traz só fundamentos da educação, né? Mas lá embaixo, quando você vai ver os conteúdos, ele traz separado, fundamentos e legislação. Mas a gente não sabe a quantidade de questões ainda que vai vir para cada um, né? Por experiência aqui, eu diria que são 10 questões, seria 5 e 5, né? Então, 5 questões de legislação educacional, 5 questões de fundamentos, 5 de direitos humanos, ética e cidadania, que são 3 pequenas matérias, né, dentro de uma. 5 de raciocínio lógico, que a ideia é você já desenrolar essa parte de raciocínio lógico, né?
E aí 28 aulas aqui de conhecimentos específicos, né? Que é a parte mais extensa, mas que possivelmente você já tem um contato aí no seu cotidiano, né? Precisa só dar uma lapidada. Então, 100 aulas para 65 questões. Então, tem que correr atrás, né? É bastante coisa aí. Então, a gente vai fazer uma análise dos principais pontos aqui que a gente indica do edital, né? Então, concurso público para preenchimento de cargos de provimento efetivo, né? Então, vamos ser efetivo, né? Quem é substituto aí, quem ainda não é concursado, né? É muito bom ser servidor. E aí, do magistério público, né? Do Estado, Secretaria da Educação do Estado. Então, 598 vagas, mas isso não importa tanto para a gente, tá? Geralmente eu nem olho a quantidade de vagas. Uma vaga é sua. Uma vaga é sua, tem que pensar assim. Então, foi feita a distribuição lá, isso aí é no geral, né? São 50 vagas para a área de matemática, mais o cadastro de reserva. Então, assim, você tem que brigar para botar seu nome na lista, né? Essa coisa das vagas aí não importa tanto. Importa saiu o concurso, vamos botar o nome na lista agora, né? Prazo de validade 2 anos, esse prazo ele pode ser prorrogado por mais 2 anos. Geralmente tá? é, né? Geralmente é. O último concurso foi ali em 2015 e até então, né, por causa da pandemia, ainda estava chamando gente desse concurso. Então, você colocando o seu nome na lista ali, né, fica feliz que você pode ser chamado. Mas a ideia sempre é o quê? Vamos pensar nas cabeças. Vamos passar em primeiro, segundo, terceiro lugar para ser chamado logo dentro das vagas, né? Esse concurso ele é regionalizado, são várias directs. Então, você vai ter que ver, né, qual é mais próximo qual fica mais interessante para você, tá? A ideia é que os municípios maiores, né, talvez tenham maior concorrência, né? Isso é uma implicação lógica. Aqui, coisas que a gente acha importante. 10% das vagas reservadas aos candidatos com deficiência, né? Então, se você tem aí alguma deficiência, já corre atrás do seu laudo para fazer a inscrição. 25% reservado aos candidatos negros, né? Que aí seriam pretos ou pardos. Então, se você tem... É importantíssimo, né? Eu já tenho uma história com a FGV, com essa relação de ser preto ou pardo, porque no concurso da Receita Federal ela me reprovou na heteroidentificação. Você tem que passar numa heteroidentificação. A heteroidentificação, o que significa? O outro, né? Um outro hétero, outro diferente de você, vai fazer a análise e dizer se você realmente condiz com a vaga. Só que não tem critérios bem estabelecidos. Então, eu já fui aprovado na Receita Federal, na heteroidentificação, e a mesma banca, a FGV, me aprovou no TJ. Então, como assim a mesma banca, né? Fica aí. Mas são regras do jogo, isso pode acontecer, né? Então, acho que Dani também já foi aprovado e reprovado. Aprovado e reprovado também nas contas, já fui aprovado 2 vezes, reprovado 1 vez, estou em análise em outro concurso, então é importante salientar isso, porque a gente acha que as cotas para os negros são só para os pretos, mas não, o pardo ele também se enquadra. Mas, por acaso, se você se considera pardo e você for reprovado numa heteroidentificação, tem a via judicial, né? Diego aí está na via judicial. Então, são vários meios aí, é importante saber disso, é importante levar em consideração também que são várias características que são analisadas, né? Então, no dia da heteroidentificação ali, ele vai analisar a cor da pele, vai analisar o seu nariz, a sua boca ali, o seu cabelo, né? Então, essa parte aí das cotas, ela é importante também porque a nota de corte geralmente é menor, né? Então, se você acha que você se enquadra ali nas cotas sendo preto ou pardo, né, no grupo de negros, é interessante que você participe desse grupo. Se você se auto-identifica, se você já fala, né, aonde você vai fazer alguma seleção, alguma pós-graduação, uma graduação, você se identifica como preto ou pardo, então já coloca e espera a heteroidentificação, né? O que você vai fazer é lutar com as ferramentas. Para vocês terem noção, a FGV falou na Receita Federal que meu cabelo não condizia com o de uma pessoa parda, né? Mas eu tava careca lá no dia, né? Então é uma coisa meio sem critério. O cara vai olhar para você, né? Se você pegar uma banca ali e vai dizer, né? Sobre as directs, né? É importante salientar que, como o Diego já falou aqui, é bem provável que a região Natal ali, né? Ela seja mais concorrida. Então, ela tem a nota de corte maior do que as outras regiões. Mas isso não é algo que você tenha certeza. Pode ser que aconteça o contrário. Diego, por exemplo, ele na hora de fazer o TJ ali, a nota de corte da região de Natal, né, que foi separada ali por regiões também, foi menor do que a nota de corte da região que ele escolheu.
Então, isso aí vai depender muito do concurso. Geralmente, a capital ali vai ser a maior nota de corte, mas nem sempre. Então, é importante você levar em consideração outros aspectos, né? Se você quer um interior, se você quer um local perto da praia, se você quer um local perto da sua família, se você é do estado. Então, não é só a questão da concorrência. Eu acho que a concorrência é de menos. Pensa aí o que você pode fazer, o que você pode estudar. A vaga é sua, então pensar na concorrência é um pouco cruel, digamos assim, né? O objetivo é pensar nas outras coisas, a concorrência é o de menos aqui. E assim, com esse salário inicial, praticamente, se você for um cara que tem a cabeça no lugar, né, ser organizado, você vai viver bem em qualquer interior aí do Rio Grande do Norte, cara. Então, quase 5 mil reais, né? Quando você pegar o líquido ali, deve estar acima de 4 mil ainda. Então, o custo de vida no Rio Grande do Norte não é tão alto. Então, é um salário bem atrativo, tá? Falando aqui das fases do concurso agora, né? O concurso será realizado de acordo com as seguintes etapas: prova objetiva e discursiva. Então, vai ter discursiva, você vai ter que escrever sim. De caráter eliminatório e classificatório, avaliação de títulos, perícia médica para quem concorreu para PCD e heteroidentificação para quem botou as vagas reservadas, né? Para pretos e pardos. Importante salientar que a discursiva é na área específica, tá? Isso. Não é uma redação de um tema geral, não. Então, vai ser dentro, para a galera da matemática, vai ser dentro dos conteúdos ali específicos da matemática. Beleza. Provas. As provas e etapas serão realizadas nas grandes cidades aí, né? Do Rio Grande do Norte. Natal, João Câmara, Macau, Mossoró, Apodi, Pau dos Ferros, Caicó, Nova Cruz e Santa Cruz. Então, não dá para reclamar, né? Todas as grandes cidades aí, né? Cidades que são polos de regiões, vão ter provas, né? Então, não tem muito o que reclamar, né? O cara ali, por exemplo, em Macau, né? Ele não precisa se deslocar até João Câmara. Ó. João Câmara já é outro polo. Então, dá para escolher aí, né? Um lugar perto. Ao contrário do que algumas bancas fazem, que te joga lá para longe para fazer a prova, né? Então, isso aí é bacana. Valor da taxa, R$ 150 a inscrição, né? Então, pega aí do seu pé de meia, né? Quantidade de vagas, 50 para matemática, né? 50 mais cadastro de reserva, bastante vaga, né? Esse cadastro de reserva, se você botar o nome, também é bom, né? Então, às vezes, você está orando ali só para ter um cadastrozinho de reserva, né? A jornada de trabalho é 30 horas, né? É importante salientar isso. No RN, essas 30 horas, elas não são cumpridas totalmente na escola, né? Então, você vai dar ali 20 aulas, vai ter ali o dia de planejamento, mas parte desse horário você vai fazer fora da escola, você vai fazer em casa, né? Então, dessas 30 horas ali, você na escola vai trabalhar mais ou menos 24 horas, né? Sendo 20 de aula e 4 de planejamento. Então, dá para você fazer ali. Tem pessoas que trabalham no estado e trabalham apenas 2 dias, por exemplo, pegando todos os turnos ali, né? Ou você pega só um turno, por exemplo. Vale dizer, né, que esse salário aí para 30 horas, com relação ao Rio Grande do Norte, tá bem bom, tá, gente? Porque você pegar Mossoró, por exemplo, né? Mossoró foi 5.500 o salário, mais para 40 horas, né? E todos os outros que eu me lembro, né? Eu sou servidor de Macaíba, lá é 2.900 líquido. Então, essas prefeituras, a maioria não quer pagar, né? Então, não quer tirar a mão do bolsinho para pagar títulos, por exemplo. Lembrem que vocês vão lutar, né? Para ter um título reconhecido, vai ter que lutar com o Estado, né? As coisas são demoradas. Mas esse salário inicial tá bem bom, sabe, gente? Excelente. Para carga horária, 30 horas semanais, né? Sabendo que tem ainda um texto de planejamento. Então, você vai dar 20 horas em sala de aula, isso aí é uma manhã, né? Todas as manhãs, todas as tardes ou todas as noites, se você trabalha na EJA. Então, é um salário bem atrativo, tá? Inscrições do concurso, né? Até 21 de novembro. 21 de outubro até 21 de novembro, né? Então, tem um mês aí, a gente tá hoje 28, né? Então, já corre, já faz sua inscrição, já paga, né? A prova objetiva, né? E a discursiva, né? Ambas de caráter eliminatório e classificatório para o cargo de professor ou especialista serão realizadas, né? Ele fala as mesmas cidades lá que a gente citou, no dia 19 de janeiro, de 13 às 18, né? Então já se prepara, né, para esse dia, já regula seu sono, regula tudo direitinho, regula seus horários, para você estar bem disposto nesse dia 19 de janeiro e conquistar a sua vaga, né? São 5 horas de prova aí, né? Então tem que treinar também isso, né?
Preparação para concurso é treinamento. Então, você tem que treinar, tá preparado ali para passar 5 horas sentado resolvendo questões, escrevendo ali, né? A questão do tempo é muito importante porque a FGV é uma banca que traz muito texto, né? Então, é uma banca muito interpretativa. Então, ela, até nos conhecimentos específicos, por exemplo, ela vai trazer questões ali de interpretação. Você não precisa nem saber o conteúdo, muitas vezes, mas você vai ter que interpretar ali um texto enorme, às vezes, de uma página. Né? Então, tem que estar bem preparado mentalmente. Nosso cérebro ele é um conjunto de músculos, né? Então, a gente tem que preparar o cérebro para isso. Eu já fiz uns 3 ou 4 concursos da FGV, né? A maioria para a área fiscal, Polícia Civil RN fui aprovado. E aí o que tenho para dizer é preparem-se para uma maratona, porque, por exemplo, Polícia Civil RN foram 100 questões e 2 discursivas. Meu amigo, é para você sair arrasado. Então prepare-se como se fosse se preparar para uma maratona, porque vai ser uma maratona, que a gente vai ter 2 discursivas e 65 questões. Parece, não sei se parece pouco, parece muito, mas aí para a área de matemática, por exemplo, meu amigo, 25 questões de cálculo, não é brincadeira não. Se preparem para sair ali, né? Até para entrar bem mentalmente para essa prova, porque vai ser ralado. Não espere uma prova fácil, não espere um dia, né? Espere um dia desgastante, tá? Então, a prova será composta, isso aí a gente já mostrou, né? 65 questões, sendo 5 questões de direitos humanos, de cidadania, 15 de língua portuguesa, didática. Então, a gente já mostrou para vocês a estrutura da prova, até em porcentagem como vai ser, né? E cada uma vai ter 5 alternativas, né? E apenas uma correta, né? Então, vai ter 5 itens para você marcar, da A a E, né? Cada questão valerá um ponto, né? Então, o peso é igual, tanto para específicas quanto para geral. Então, todas as questões vão valer a mesma coisa ali. Por isso que é importante estudar tudo. Eu vou focar só em matemática. Pelo contrário, então, a galera que é da específica, né? É esperado que você tire ali das 25 questões e você consiga fazer ali pelo menos 20. A média, eu acho que vai estar aí nas pessoas que vão estar dentro das vagas, né? De 20 a 25 questões. Então, você tem que focar nas outras, né? Foco aqui é você focar em português, que o peso é enorme, é você focar em fundamentos, que também o peso é alto, né? Cara, sendo sincero aqui, fala pra mim, né? Diego, eu sou muito bom na matemática, mas vou deixar essas outras de lado. Vou só tentar a sorte. Cara, muito possivelmente tu não vai passar, né? Sendo bem sincero. Aqui, como é o peso igual, você tem que pensar, poxa, eu vou dar o gás igual. Então, se tu tem lá 5 questões de cidadania, tu tem que acertar, cara. Não dá para negociar isso, entendeu? Tem que ganhar essas questões. Por quê? Porque são mais simples, né? Do que uma questão ali que você vai passar vai vir uma questão de cálculo, uma questão de probabilidade, e tu vai passar ali meia hora para fazer a questão, sendo que a questão lá é 5, tem o mesmo peso. Então, essas 5 questões é que vão fazer a diferença se vai ser o primeiro lugar ou não. Né? Ali, a briga pelos primeiros lugares, acima de 90% da prova, né? Então, tem que acertar essas, tá? Não é negociar. Tem que chegar bem em português, tem que saber como é a malícia da banca, né? Então, tem que fazer muita questão, né? E é isso que a gente vai ajudar vocês aqui. E aí, caneta, né? Azul ou preta, já deixa sua caneta preta, reservada, né? Deixa de ponta fina para você fazer a prova, ponta grossa para você marcar o gabarito, né? Então, pelo menos umas 3 canetinhas. Depois, para os nossos alunos, a gente pode falar como fazer um kit no dia da prova. Isso faz muita diferença, é um kit profissional, né? Porque tem muita gente que chega com um kit cat para fazer a prova. Cara, isso vai influenciar na tua prova. Na hora da prova, nada pode te atrapalhar, é foco 100%. Então, isso é ser profissional. Você chegar já com um kit montado, um kit profissional, tá? E não, né? Você ser estratégico nas suas pausas na hora da prova, né? Na quantidade de água que você ingere. Isso tudo vai fazer diferença, cara. É importante também já estudar com a caneta que você vai, com o modelo de caneta que você vai para o dia da prova, né? Porque às vezes a gente tem uma caneta boa ali, né? Você estuda, mas não é uma caneta transparente. Então aqui, ó, a caneta é basicamente uma caneta dessa aqui. E a nossa mão, ela se acostuma. Você às vezes estuda com a caneta mais grossa, por exemplo, né?
E na hora da prova você vai pegar uma caneta dessa que é fininha. Então é importante que você já treine, já faça em casa, já estude em casa com a caneta que você vai fazer no dia da prova, né? Que você vai usar no dia da prova. Tudo a gente faz para minimizar os erros, né? Então a gente vai maximizar os acertos e minimizar os erros, né? Então será considerado aprovado na prova. Cara, não se preocupa com isso. Vai lá e faz o teu melhor. Depois você olha para isso. Ficar, eu tenho que fazer tanto para passar. Você tem que fechar a prova. É isso que você tem que ter em mente. Obtiver nota igual ou superior a 31. O que é interessante aqui não obtiver nota zero em nenhuma disciplina. Cara, para tu tirar nota zero numa disciplina com 5 questões é bem facinho, sabe? Não é difícil não. Porque tu pega uma prova lá, né? Às vezes tá na correria. Você vai chegar na prova de ética. Você não tem tempo nem de ler a prova direito por causa do tamanho dela. Então tu vai acabar tendo que chutar. Aí tu chuta 3, sabe 2. Às vezes não sabe, fica em dúvida. Então, para você tirar zero em uma das provas é bem rapidinho. Então, estuda para não passar esse perrengue, né? Eu acredito que a disciplina que vai eliminar mais pessoas aí nesse quesito é Direitos Humanos e Ética e Cidadania, né? São ali conteúdos pequenos, Direitos Humanos, Ética e Cidadania. O maior é o conteúdo de Direitos Humanos, né? Mas vai ter muita gente ali que vai negligenciar essa disciplina, né? Se alguém não é da matemática, talvez o pessoal da matemática tenha mais facilidade com a parte de raciocínio lógico. Agora, o pessoal que é de outras áreas, que vão fazer prova de raciocínio lógico, estudem raciocínio lógico, viu? Porque raciocínio lógico não é trivial. Você pensa, vai ser só uma sequência de figuras, vai ser igual a prova do Detran. Não é não, viu? Você vai ter que fazer tabela verdade, você vai ter que fazer argumentos lógicos. Então, se atentem a isso, tá? Não zerar nenhuma prova. E assim, cara, a gente já viu muita gente sendo eliminado por zerar uma prova. É doloroso. Às vezes o cara faz uma nota que é uma nota para ser aprovado e ele zera uma prova. Isso dói demais, cara. Você vai ficar com um trauma aí, né? Vai levar isso. Então, vamos evitar, né, que isso aconteça. E aí a prova discursiva. Cara, eu conheço muita gente que é formada em matemática e não escreve nada, não escreve porcaria nenhuma. Formou na graduação e não escreve nada. Tô mentindo? Não. Que tipo assim, que eu pego a discursiva do cara e tá um lixo, meu irmão. O cara não sabe escrever. Às vezes o aluno do 6º, 7º ano, ele escreve melhor do que o cara que é formado em matemática. Isso não existe, cara. Você tem que escrever bem, né? A matemática, ela tá relacionada com argumentos, você fazer argumentos bons. Né? Então tem que ter início, meio e fim, né? É um texto, né? Um texto que você está comunicando algo, né? E a gente vai mostrar algumas discursivas aqui que a gente já fez da FGV, de outras bancas, né? E foco nisso aí, cara, também na discursiva, porque a discursiva faz um diferencial. Pelo menos para você não ser eliminado ali, né? E são 20 pontos de 85, né? Porque são 65 pontos da objetiva mais 20 pontos da discursiva. Então o peso aí da discursiva, ele é alto também, né? Então, focar nessas discursivas aí. Quando estiver estudando a parte específica ali, sempre tentar fazer as soluções ali que você automaticamente já vai estar estudando aí para a discursiva. Eu vou ler só isso aqui, Denis, que eu acho que é bem importante. Ó. A prova discursiva totalizará 20 pontos e consistirá de 2 questões dissertativas. Então, não é uma, são 2, né? Então, se atenta a isso. Cada questão valerá 10 pontos. Abrangendo o conteúdo programático da área específica de cada cargo, constante do programa estabelecido em edital. Então, não é um texto argumentativo dissertativo sobre atualidades, é da área específica, isso é muito importante, porque você vai lidar muito provavelmente com uma questão para você resolver, ou para você falar sobre aquela parte de educação matemática. E aí, você estaria pronto para falar sobre a educação matemática? Às vezes o cara está pronto para resolver uma questão, mas não está pronto para falar sobre a educação matemática, ou vice-versa, né? Importante também o mínimo, né? Mínimo de 15 linhas. Então, tem gente que não consegue deixar um texto bem escrito, né? Então, está resolvendo a questão de matemática ali, ele bota só os cálculos e não desenvolve um texto com questão. Isso daí, você vai ser eliminado se você fizer isso nessa prova. Né? Provavelmente. Então, você tem que escrever bem, escrever matematicamente bem e saber como escrever. Né? Isso. E o máximo de 30 linhas. Às vezes o cara também desenvolve demais o argumento, né? Então, tem que fazer essa ponderação, né? Entre o tempo, quantidade de linhas, né? Tudo isso aí vai contar.
somente serão corrigidos. Isso é uma coisa que também não importa muito para vocês, mas trouxe aqui como informação, 10 vezes o número de vagas, né? Será considerado aprovado na discussível o candidato que obtiver nota igual ou superior a 8 pontos, numa escala de 0 a 20. Então, não é nem 50%, né? Acho que isso aqui é 40%, né? Então, não é muito, né? É só você realmente não fazer nenhuma bobagem lá, né? Tentar responder, né, direitinho a questão. Isso aqui você pode dar uma olhada com calma, né? Mas será atribuída nota 0, então, coisas que você já deve se atentar agora para não fazer. Fugir ao tema ou tipo textual, apresentar seu nome. Pô, você está querendo um pontinho que o examinador é seu amigo, aí bota seu nome e é eliminado. Não pode, gente. Estiver em branco, né? Pô, deixou em branco, nota 0, né? Apresentar texto sob forma não articulada verbalmente, apenas com desenhos, números e ou palavras soltas. Então, você fica em dúvida, às vezes, quando pega lá, em Mossoró, muita gente ficou em dúvida porque não estava claro. Pode fazer desenho? Era sobre uma pirâmide. Pode, cara. Só não vai deixar só desenho, né? Só números. Você tem que fazer uma construção textual, né? Indicar as coisas. Então, o que é uma pirâmide? Aí você vai falar lá, né? Uma pirâmide, né? Blá, blá, blá. Tá? Então, não foi escrito em língua portuguesa. Apresentar letra ilegível. Isso é uma coisa que esse aqui eu pego no pé. Sempre peguei. Da letra legível. Pô, você é um professor, um comunicador. Então, você tem que treinar a sua letra, né? Então, isso faz parte da sua aula, e tanto no papel como no quadro. Então, vários professores que a gente diz assim, esse professor é muito bom, o cara tem uma letra impecável, uma organização. Então, isso aí vai fazer diferença na sua carreira docente. Outro ponto importante, ó, apresentar o texto definitivo fora do espaço reservado para ele. Então, vai ter um espaço reservado lá. Se você colocar em outro local, tem gente que coloca na área de rascunho e acha que a resposta tem que estar ali, né? Então, é importante estar atento para esses detalhes, né? É importante saber o que vai te eliminar. Teve um concurso aí, o maior concurso do país, né, o CNU, que teve milhares de pessoas eliminadas porque eles esqueceram de marcar a bolinha lá de presenças, por exemplo, né? Então, teve gente lá que teria nota para ser aprovado, mas que foi eliminado porque esqueceram de marcar uma bolinha. Então, é importante que você saiba esses detalhes para você não jogar fora todo o esforço aí de meses, de anos de preparação por causa de uma falta de atenção ali, uma falta de leitura do edital, né, de conhecimento do edital. Tem um colega que ele foi fazer bombeiros, acho que de Pernambuco, esqueceu de marcar o tipo da prova, foi eliminado. Tinha lá, né? Tem alguns gabaritos que você tem que botar A, B, né? Qual o tipo da prova que você fez. Aí você olha lá na capa do caderno, né? E marca. Então, tira um tempinho ali para preencher isso com calma, né? Geralmente vem só a frase ali, né, para transcrever. A maioria das provas vem a frase. Mas algumas provas vem essa bolinha do tipo da prova, né? Então, tem que estar atento a todos os detalhes. E o dia da prova é muito importante saber esses detalhes do edital, né? Então, apresentar 14 linhas ou menos, né? O cara ficou preguiçoso ali ou não deu tempo, né? For composta integral ou predominantemente por cópia de trechos da coletânea ou de quaisquer outras partes da prova, sem que haja 15 linhas ou mais de produção própria. Então, o cara da lei do plágio, né? Isso aí não pode ser feito. Apresentar formas propositais de anulação, como impropérios, xingar lá, né? Trechos jocosos que atentem contra a seriedade do concurso ou recusa explícita em cumprir o tema proposto, né? Cara, só não vai fazer besteira, né? É só isso. Vai dar certo. Os portões de todas as unidades de aplicação serão fechados 30 minutos antes do início das provas, às 12h30, né? Já vai se ligando nisso. Horário oficial de Brasília, então já vê aí se não vai ter horário de verão. Acho que tem horário de verão, né? Tem uma discussão dessa. Só se organiza direitinho, tá? Para ver isso aí, né? Para não ser um atrasado, né? Chegar atrasado. A avaliação de títulos terá caráter classificatório, então não elimina você não ter o título, né? E, meu irmão, você está vindo agora da graduação com gosto de gás, é para brigar por uma vaga. Às vezes você está no primeiro semestre da graduação. Esse aqui passou no segundo semestre e assumiu depois que se formou. Então, eu estava nos primeiros semestres, já estava brigando nos concursos, né? Primeiro semestre eu fiz prova do IFRN, quase passei, né? Fui eliminado da discursiva. Talvez se tivesse entrado com recurso, teria ganhado, né? Falta de experiência. Mas já estava ali no game, né? Quando estava para me formar, já passei no IFRN, já passei né, para professor substituto, já passei na Paraíba, nas cabeças também. Então, vai para cima, não tem essa não. Ah, eu não tenho títulos. Cara, o título, ele é 10 pontos ali, né? Às vezes outras pessoas nem têm o título, eu tenho um pouquinho de título, 2 pontos.
Então não se preocupa com isso não. Alopra na prova que você vai ver que ninguém vai tomar a sua vaga. Todos os candidatos aprovados na prova discursiva estarão habilitados à avaliação de títulos. O que é que isso significa? Significa se você for aprovado na objetiva e for aprovado na discursiva, você já está aprovado no concurso, pelo menos no cadastro de reserva ali, né? Então, como ele disse que o título é classificatório apenas, e ele disse que os candidatos que forem aprovados nas outras etapas estarão habilitados para avaliação de títulos, então isso significa que você estará aprovado, né? E durante esses 4 anos aí, mesmo que você... são 50 vagas, mas eu fiquei na posição 200 ali. Você pode ser convocado, né? Tudo depende aí da vontade política aí dos próximos governadores. Será eliminado o candidato que obtiver nota inferior a 51 pontos após a soma das notas obtidas na prova objetiva e na prova discursiva. Então, 85, né? 65 mais 20, 85. Então, você tem que fazer pelo menos 51. Não foque nisso. Foque em fazer o seu melhor. A nota final dos candidatos que não forem convocados para a avaliação de títulos será a nota obtida na prova objetiva e na prova discursiva. Não entendi direito isso, né? Não forem convocados para a avaliação de títulos. Enfim, isso aí é coisa que você não precisa se importar. Agora data da prova, quantidade de questões, né? Foco no papiro agora. Estudo, né? Sentar e estudar. Candidatos negros e ou com deficiência, habilitados classificados na fase da prova objetiva e da prova discursiva, serão convocados em edital próprio. Então, vai ser um edital para você fazer a identificação e perícia médica, né? Para saber se você vai... que isso é uma etapa do concurso, tá? Então, se você não for, você pode ficar de fora ali. Professor de matemática, requisitos, diploma de conclusão de curso nível superior, licenciatura em matemática, fornecido por instituição de ensino superior, legalmente credenciado e registrado pelos órgãos competentes. Então, você tem que ter licenciado, bacharel não, né? E aqui, né, isso aqui é do próprio edital, a gente também mostrou isso aqui, né, 65 questões. Os títulos, né, para você matar a sua ansiedade. Especialização, 2 pontos por títulos. Para você fazer os 10, você tem que ter 5 especializações. Cara, eu não conheço ninguém que tem 5 especializações, né, ou que tem 2 mestrados, né. O cara pode ter um doutorado, 10 pontos por título, né, ou um mestrado, 5 pontos por título, né. Poucas pessoas vão ter, né, 2 mestrados ali, por exemplo, né? Poucas pessoas vão ter 5 especializações, né? O cara pode ter 1, 2, vai somar 4 pontos. No final, cada questão vale 1 ponto. Então, isso aqui é 2 questões, né? Então, você está concorrendo com um cara que tem o título, sabe? Isso aí não vai ser o principal. Lógico, o cara ralou, fez um doutorado, ele tem o direito dele ali, né? De ganhar os 10 pontinhos dele. Pode fazer diferença? Pode, se o cara tá ali nas primeiras colocações. Mas, assim, por experiência, você briga seus títulos também, tá? Então, isso não é uma coisa essencial para você. Todos os concursos que eu passei, eu acho que tu também sem títulos. Sem títulos. Então... Eu brigava ali, era gaiato, então... O EPB, IFRN, tudo isso aí foi sem títulos. Né? Foi na raça mesmo, só com a graduação. E aí, depois que eu fiz uma especialização, não tenho mestrado, também não tenho interesse, praticamente. Estudando para outras áreas e, tipo assim... sempre estive brigando ali, né? E o valor máximo, 10 pontos, todos os títulos, né? O doutorado é 10 pontos, mas não pode acumular, por exemplo. Eu não posso colocar um doutorado e 5 especializações somar 20 pontos. Não, o máximo são 10 pontos. Depois que eu consegui a especialização, a diferença que eu sinto é que eu não caio na nota, né? O que acontecia é que quando as pessoas colocavam os títulos, eu caía um pouco, né? Mas ainda continuava brigando. Então, por exemplo, Secretaria da Educação da Paraíba, eu caí uma posição. Estava em segundo, fui para terceiro. Poxa, você fica triste assim, né? Mas faz parte do jogo, né, cara? Então, quando você tem a especialização, aí você começa, poxa, quer botar a especialização, né? Que aquilo ali conte, né? Porque você ralou ali para fazer um TCC, né? Uma tese. E aí você quer ter essa referência, né? Aquilo ali que você fez. Aí aqui, cara, a gente pode disponibilizar esse slide, né? Para quem for do projeto. Minha discursiva de Mossoró, essa discursiva foi 9.7, eu acho, a nota, alguma coisa assim, porque na verdade eram 30 pontos, então eu tirei 29,25. Dá quanto, Denis? Tu que é bom de conta. 29,25 de 30. 29,25 de 30. Dá 9 e pouco, né?
a 100% aí. Então, consegui desenvolver bem aí, né? Errei umas besteiras, uma vírgula, né? Aqui, também da FGV. Tu encerrou, foi? Vai, conta, não. Também da FGV, né? Aqui foi a discursiva da Receita Federal. Aqui eu fiz só os 50% mesmo. Aqui, Polícia Civil RN, duas discursivas também, ó. Tinha que fazer a questãozinha. Então, uma eu fui melhor, outra eu capenguei um pouquinho ali, falei algumas besteiras, mas é isso, né? Eventualmente você só não vai deixar em branco, né? Aqui foi de Denis, Isso. foi do... Minha letra um pouquinho mais feia que a do Diego, né? Já percebe, já. Foi do quê aqui? Essa daí foi da Câmara Municipal, né? Daqui de Fortaleza, o cargo de consultor legislativo, educação e cultura. Né? Tirou quanto aqui? Tirei 14 de 15 pontos. 14 e 15, né? Nota bem boa. Eles só tiraram pontos ali Tá aqui, ó. Pra provar, né? Nota total 14, né? Com o objetivo comum de fato alcançado por ambos, né? Então foi na finalização ali que eles tiraram um pontinho. Uhum. E é isso, galera. Eu espero que esse vídeo aí já tenha ajudado vocês, tranquilizado ou não, né? Não. A gente vai lançar um material aí para quem tiver interesse, uma comunidade de estudos, né? Que acompanhar vocês aí nesse processo. E é isso, galera. Contem conosco, né? Eu já vou me despedir, deixar um beijo no coração, né? E quem for participar aí, seja muito bem-vindo. Isso. Vou só falar aqui sobre o conteúdo que nosso material tem, né? Então, a gente vai trazer aqui análise detalhada do edital, né? Que esse vídeo faz parte dessa análise, né? A gente pegou alguns pontos no material, vai ter mais detalhado. Edital verticalizado, análise da banca da FGV, né? Isso é importante também. Levantamento estatístico de cobrança por assunto de todas as disciplinas. Então, português, por exemplo, você pegar 6 assuntos ali, você vai ter 90% da prova. A gente fez todo esse levantamento com as provas dos últimos 10 anos aí para o cargo de professor, né? Caderno de questões com mais de 1.000 questões, tem quase 2.000 questões ali que a gente selecionou da banca FGV, com alta probabilidade de cobrança, então são os assuntos que foram mais cobrados nos últimos 10 anos, né? Sugestão de ciclos de estudos, né? E planejamento, então você não vai se preocupar muito aí com o seu planejamento, a gente vai te entregar isso, a gente vai dizer a você como é que funciona um ciclo de estudo se você não conhece e de que maneira você precisa estudar, né? Dicas de estudos e muito mais. Além disso, a gente vai lançar, durante o período, até o dia da prova, né, alguns materiais extras, como lista de exercícios, que eu vou preparar junto com o Diego, né? Vai ter nossa comunidade de estudos lá, que a gente vai poder discutir questões, discutir temas atrelados ao concurso em si, né? Mais alguma coisa, Diego? Não, é isso. Eu quero só dizer, né, que quem tá entrando no game, né, a gente diz que é um jogo, né? Estudar para concurso é um jogo. Mas é um jogo, assim, muito importante, que envolve sua vida, né? Sua mente, mexe muito com ansiedade. E você ter, assim, alguém que já foi aprovado, que já vem na labuta, né? Que conhece o drama que é estudar para concursos. Isso facilita a sua vida, né? Então, eu, por exemplo, eu sofri muito porque era sozinho ali desbravando as coisas, né? Então, tipo assim, Denis, eu já dei uma força a ele. Isso já você se sente mais tranquilo, né? Quando vem alguém para te ajudar, assim, tem alguém para te dar um norte, né? Então, nosso objetivo aqui é dar esse norte, tá, galera? Para que realmente vocês se sintam seguros lá no dia da prova. E é isso, né? Vocês podem contar com a gente, né? Diego aí tem mais de 10 anos de experiência com o concurso, desde o ensino médio aí já estudava, já fazia isso, né? Eu tenho alguns anos também, mais de 5 anos aí, desde que eu comecei a fazer concursos, né? Então, a gente vai conseguir entregar a vocês aí um material, uma orientação aí e fazer com que vocês não cometam os erros que a gente cometeu lá no início, né? Até quem é experiente também ainda comete alguns erros, né? Então, a gente vai tentar fazer isso com o nosso material, que é minimizar os erros, né? E direcionar vocês, para que vocês façam a coisa certa, estudem o conteúdo certo, foquem no que é preciso focar. Valeu, galera. Então é isso, galera. Valeu, beijo no coração de vocês. Até breve.